Você já parou para pensar que sua fé pode ser tão poderosa que faz Satanás tremer? Hoje, vamos descobrir os 5 tipos de cristãos que o inimigo mais teme. O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe. É no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa. Há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas que influencia cada momento de nossas vidas. Satanás tem um objetivo: nos afastar de Deus, destruir nossa fé, roubar nossa paz. Mas a boa notícia é que Deus nos dá armas poderosas para resistir a esse inimigo. Hoje vamos explorar um tema profundo e essencial para a nossa caminhada cristã. Os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme. Você já se perguntou o que faz de você uma ameaça para o inimigo? Quais são os cristãos que Satanás tenta mais enfraquecer, mais atacar? A resposta está nas atitudes e na fé de quem vive para Cristo com intensidade, coragem e devoção. Esta mensagem é para você que busca não apenas sobreviver, mas conquistar vitórias espirituais todos os dias. Vamos descobrir juntos quais são esses tipos de cristãos e, mais importante ainda, como podemos ser um deles. A vida cristã não é um caminho de tranquilidade sem obstáculos, mas uma jornada intensa de fé em meio a uma batalha espiritual constante. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer ser um cristão que Satanás teme. Inscreva-se e não perca o final surpreendente. A batalha espiritual e a realidade do inimigo. Em Efésios 6, versículo 12, Paulo nos lembra: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo nos adverte sobre a realidade de um inimigo que, embora invisível, é extremamente real e muito atuante nas vidas daqueles que buscam seguir a Cristo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra essas forças espirituais malignas que atuam nas regiões celestes, em um ataque direto à nossa fé e ao nosso relacionamento com Deus. O cristão precisa estar consciente de que a batalha não é apenas externa, mas interna. É uma guerra espiritual que se trava na mente, no coração e na vida de cada indivíduo. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, não estamos apenas aceitando uma nova vida, mas nos colocando no centro de um conflito eterno entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. Não podemos ignorar isso, pois é essa batalha que define o rumo de nossas vidas, a nossa paz e a nossa vitória. Satanás não desiste. Ele nunca cessa de buscar maneiras de afastar os filhos de Deus de seu propósito, de minar a fé e de lançar dúvidas no coração dos crentes. Ele quer que cada cristão se sinta fraco, desmotivado, cansado ou até mesmo confuso sobre o propósito da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que esse inimigo que age nas trevas teme aqueles que estão firmados na fé, que oram com autoridade, que obedecem a Deus e que vivem em amor e santidade. Satanás teme a força espiritual dos cristãos que mantêm sua posição em Cristo e não se deixam abalar pelas dificuldades, pelas tentações e pelos desafios da vida. Ele sabe que essas pessoas são uma ameaça ao seu reino. Uma das histórias mais poderosas da Bíblia que ilustra esse confronto espiritual é a tentação de Cristo no deserto, registrada em Mateus,
4, versículos 1 a 11. Ali, Jesus, após jejuar por 40 dias e 40 noites, estava fisicamente enfraquecido, mas espiritualmente forte. Satanás, sabendo disso, o atacou com suas tentações, oferecendo-lhe poder, riquezas e a chance de evitar o sofrimento da cruz. Mas Jesus, firme em sua missão e em sua obediência ao Pai, resistiu. Ele não sucumbiu às ofertas de um caminho mais fácil, mas usou a palavra de Deus como sua espada para vencer a tentação. Cada resposta de Jesus à tentação de Satanás foi uma afirmação da verdade de Deus e uma rejeição das mentiras do inimigo. Essa passagem nos ensina algo essencial para todos os cristãos. Mesmo quando nos sentimos fracos, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, temos à nossa disposição o poder de Deus para resistir às tentações do mal. A tentação pode vir disfarçada de diversas maneiras, mas a palavra de Deus sempre será a nossa defesa. Assim como Cristo, nós também podemos vencer. Ele não foi tentado apenas fisicamente, mas na sua identidade como Filho de Deus, e é exatamente nesse ponto que Satanás tenta atacar os cristãos, na nossa identidade em Cristo. Gostou da mensagem? Comente amém e clique no like. Fique até o fim. Tem uma revelação poderosa esperando por você. O inimigo sempre vai tentar questionar o que Deus disse sobre nós, tentando nos fazer duvidar de nosso valor, de nossa missão e de nosso chamado. A tentação de Cristo também nos ensina que a resistência ao mal exige preparação. Não podemos esperar enfrentar Satanás sem estar preparados espiritualmente. Cristo, embora fosse o Filho de Deus, não enfrentou a tentação sem antes jejuar e orar. Ele se fortaleceu em Deus antes de ser desafiado por Satanás. Da mesma forma, nós, cristãos, precisamos nos fortalecer na oração, na leitura da palavra de Deus e na comunhão com outros crentes. Essas disciplinas espirituais nos preparam para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus. Satanás sabe que a nossa fraqueza física e emocional pode nos tornar vulneráveis, mas ele também sabe que quando estamos firmados na palavra de Deus, não importa o quanto ele nos ataque, pois em Cristo somos mais do que vencedores. A vitória já foi conquistada por Jesus na cruz, e é essa vitória que nos fortalece. Ele não apenas venceu a morte, mas venceu todas as armas que o inimigo tenta usar contra nós. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal, mas sabemos que a nossa vitória está assegurada em Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Cada cristão, portanto, deve estar preparado para essa batalha. Não podemos ser ingênuos ou despreparados. A nossa luta espiritual exige vigilância, oração constante e firmeza na fé. Satanás vai tentar nos desviar de nosso caminho, mas, se estivermos firmes na palavra de Deus, se permanecermos em Cristo e em sua verdade, ele não terá poder sobre nós. Ao refletirmos sobre essa realidade, devemos entender que cada cristão é uma ameaça para o reino das trevas. Quando vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus, quando buscamos a santidade, quando buscamos ser luz em um mundo de trevas, Satanás se sente ameaçado. Ele sabe que esses cristãos, aqueles que permanecem fiéis a Deus, são os que vão transformar este mundo, espalhar o amor de Cristo e destruir as obras do mal. Este é o ponto crucial que devemos refletir. Satanás teme os cristãos que têm uma relação íntima com Deus, que estão preparados para a batalha espiritual e que vivem sua fé de maneira genuína. Ele teme a nossa oração, ele teme a nossa fé, ele teme a nossa obediência e ele teme a nossa paixão por Cristo. Por isso, como cristãos, precisamos entender a grandeza da nossa missão e a força espiritual que Deus nos deu para vencer as forças das trevas. Estamos em uma guerra espiritual.
Mas como discípulos de Cristo, temos a certeza de que a vitória já foi conquistada. Neste momento, quero convidá-lo a refletir sobre a sua própria caminhada com Deus. Você está pronto para essa palavra? Deixe um 2 nos comentários, inscreva-se no canal e veja a surpresa no final do vídeo. Como você tem enfrentado os desafios espirituais? Tem sido forte em sua fé? Está preparado para resistir às tentações? Lembre-se de que você não está sozinho nesta luta. Deus está com você e Ele lhe dá tudo o que você precisa para vencer. Portanto, esteja vigilante, esteja em oração e continue a andar com Deus. 1. O cristão de fé inabalável. A vida cristã é constantemente desafiada por dificuldades e tribulações. E muitos são aqueles que, ao enfrentarem esses desafios, acabam enfraquecendo sua fé, permitindo que as circunstâncias da vida tirem a sua paz e os afastem de Deus. No entanto, há um tipo de cristão que Satanás teme profundamente. Um cristão que não se deixa abalar pelas dificuldades da vida, mas cuja fé se mantém firme e inabalável, independentemente das adversidades. Este é o cristão cuja confiança está completamente em Deus, e sua fé é o escudo que o protege de todo o ataque do inimigo. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos desafia a encarar as provações com alegria. Ele nos ensina que a prova da nossa fé, muitas vezes testada em tempos difíceis, é um meio pelo qual Deus fortalece nosso caráter e nossa confiança nele. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, ele nos diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Essa palavra é um convite a todos nós para que não enxerguemos as dificuldades como um fardo, mas como uma oportunidade para que nossa fé seja amadurecida e aperfeiçoada. Quando somos desafiados, Deus nos chama para confiar mais profundamente em sua soberania, em seu amor e em sua fidelidade. Não é fácil manter uma fé inabalável em tempos de dificuldades, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando e as circunstâncias nos pressionam de todos os lados. Nossa tendência pode ser duvidar, questionar ou até mesmo desanimar. Mas a verdade é que mesmo em meio à tempestade, Deus nos chama para manter nossa fé firme. Ele nos assegura que, quando confiamos nele, mesmo nas situações mais adversas, Ele está no controle e suas promessas são verdadeiras. Um exemplo poderoso de fé inabalável é encontrado na história de Daniel, na cova dos leões. Daniel foi um homem de fé profunda e imensurável confiança em Deus. Um homem que, mesmo diante da morte certa, não comprometeu seus princípios e valores. Em Daniel 6, vemos que Daniel foi lançado na cova dos leões por se recusar a adorar o rei Dário e a seguir os decretos que contrapunham sua fé. Quando o decreto real foi emitido, que proibia a oração a qualquer deus que não fosse o próprio rei, Daniel não hesitou. Ele continuou a orar, como sempre fez, com sua janela aberta em direção a Jerusalém, demonstrando publicamente sua fé em Deus. Como resultado, ele foi jogado na cova dos leões. No entanto, a história de Daniel não é apenas sobre os desafios que ele enfrentou, mas sobre como ele permaneceu firme na sua fé, sabendo que Deus estava com ele. Quando ele foi lançado na cova, seus inimigos pensaram que ele sucumbiria ao medo e à angústia. Mas Daniel, com sua fé inabalável, sabia que seu Deus o protegeria. E, ao contrário do esperado, ele saiu da cova ileso. O que parecia ser o fim de sua vida foi, na verdade, um testemunho poderoso de como Deus honra aqueles que têm fé e confiança nele, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A história de Daniel
nos ensina uma lição valiosa sobre a fé. Ela nos mostra que quando temos uma fé verdadeira e inabalável, a presença de Deus em nossas vidas nos fortalece de tal maneira que nada, nem mesmo os maiores desafios, pode nos abalar. Daniel não foi protegido da cova, mas foi sustentado dentro dela. E isso é uma das maiores expressões da verdadeira fé em Deus. A fé inabalável não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que mesmo diante delas, nossa confiança em Deus será nossa força. Satanás teme cristãos como Daniel, aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo quando a pressão é grande. O inimigo sabe que quando um cristão é inabalável em sua confiança em Deus, ele se torna uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus para transformar o mundo ao seu redor. A verdadeira fé é um escudo contra o ataque de Satanás. Porque quando permanecemos em fé, estamos dizendo ao inimigo que nada, nem mesmo as adversidades da vida, pode nos separar do amor de Deus. Este tipo de fé, que se mantém firme em tempos de dificuldades, é algo que devemos buscar todos os dias. Satanás quer que duvidemos das promessas de Deus. Ele quer que nos sintamos pequenos diante dos problemas da vida. Mas, ao invés disso, precisamos nos lembrar de que a nossa fé não está em nossas próprias forças, mas naquilo que Deus fez por nós. Se esta mensagem tocar seu coração, comente "Glória a Deus" e compartilhe. Não saia antes do final. Algo incrível te espera. A fé verdadeira não é uma fé baseada em circunstâncias favoráveis, mas em um relacionamento profundo e confiável com um Deus que é imutável, que nunca falha e que nunca abandona seus filhos. À medida que enfrentamos desafios em nossa própria vida, devemos olhar para a vida de Daniel e outros exemplos bíblicos de fé. Eles nos lembram que a verdadeira fé é uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Como Daniel, devemos decidir em nossos corações que, independentemente da situação, nossa confiança em Deus será inabalável. Quando nossa fé é firme, não importa o que o inimigo faça ou diga, pois sabemos que Deus está ao nosso lado e nos sustenta em todas as coisas. Portanto, a verdadeira fé é uma fé inabalável, que não se abala diante das provações, mas que, ao contrário, se fortalece e se firma ainda mais em Deus. Satanás teme esse tipo de cristão, porque sabe que uma fé inabalável é a maior ameaça que podemos fazer contra o seu reino. Essa fé nos torna fortes, nos torna capazes de resistir a qualquer ataque e nos torna testemunhas poderosas do amor e da fidelidade de Deus. Vamos então buscar viver uma fé inabalável, como a de Daniel, e confiar que em todas as circunstâncias, Deus estará conosco, sustentando-nos e guiando-nos para a vitória. Do cristão de oração, poderosa, a oração é, sem dúvida, uma das armas mais poderosas que o cristão possui. Ela não é apenas uma prática religiosa, mas um meio de se conectar diretamente com Deus, acessando seu poder e recebendo sua orientação. Satanás teme profundamente os cristãos que oram com poder, aqueles que em sua oração não apenas expressam palavras, mas se posicionam em fé, criando uma atmosfera onde o Espírito Santo pode operar de maneira transformadora. O cristão que ora com poder é aquele que acredita com todo o seu ser que Deus ouve suas palavras e age em resposta a elas. Em Marcos 11, versículo 24, Jesus nos dá uma chave fundamental para a oração eficaz. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e vos será concedido. Aqui Jesus não está apenas nos dizendo para pedir, mas para crer. Ele nos ensina que a oração não é uma simples formalidade, mas um ato de fé em que colocamos nossa confiança em Deus, acreditando que Ele pode e irá responder às nossas necessidades.
Essa é uma oração com poder, uma oração que sabe que está conversando com o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, e que Ele responderá conforme sua vontade soberana. Quando oramos com poder, não estamos simplesmente buscando algo para satisfazer nossas necessidades imediatas. Estamos, na verdade, abrindo o caminho para a ação de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. A oração fervorosa e constante ativa o poder de Deus, trazendo mudanças, quebrando cadeias espirituais e libertando aqueles que estão presos nas garras do inimigo. Satanás teme essa oração, porque sabe que quando o cristão ora com fé e autoridade, ele está invocando a presença e o poder de Deus de forma irresistível. Ele teme a oração, porque sabe que através dela, os cristãos podem trazer o reino de Deus para a terra e derrotar as forças das trevas. A oração de Elias, registrada em 1 Reis 18, versículos 36 a 39, é um exemplo poderoso do efeito que uma oração fervorosa e cheia de fé pode ter. Elias, desafiando os profetas de Baal, orou ao Senhor para que ele enviasse fogo do céu e provasse que ele era o único Deus verdadeiro. Quando Elias orou, ele não pediu de maneira hesitante ou duvidosa, mas com uma confiança inabalável na soberania de Deus. Ele sabia que Deus responderia à sua oração. E, de fato, Deus respondeu com fogo, consumindo o sacrifício, o altar e até mesmo a água ao redor, mostrando que a oração de um homem de fé pode invocar o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. Quer crescer na fé? Curta, comente 3 e se inscreva. Fique até o último segundo para uma virada que vai te impactar. Elias não estava apenas orando por um sinal. Ele estava declarando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele estava desafiando as mentiras do inimigo e proclamando a verdade de que o Senhor é Deus e nenhum outro. Essa oração foi eficaz, porque Elias se posicionou na autoridade que Deus lhe deu, sem medo e sem vacilar. Satanás teme uma oração como essa. Uma oração que não apenas pede algo, mas afirma com confiança a autoridade de Deus e o poder de sua palavra. A oração de Elias não foi apenas palavras lançadas ao vento, mas uma declaração poderosa de fé que trouxe resultados visíveis e extraordinários. Quando oramos com poder, estamos criando um ambiente onde o Espírito Santo pode operar. Isso não significa que orações poderosas são apenas aquelas que são ousadas ou grandiosas aos olhos humanos. Às vezes, uma oração silenciosa, mas cheia de fé, pode ter o mesmo poder transformador. O que torna a oração poderosa não é a eloquência ou a intensidade das palavras, mas a fé que a acompanha. Satanás teme uma oração que é feita com fé genuína e com um coração alinhado à vontade de Deus, porque ele sabe que esse tipo de oração é irresistível. O cristão que ora com poder é aquele que, mesmo diante das dificuldades, se mantém firme em sua fé, crendo que Deus pode mudar qualquer situação. Não é apenas uma questão de pedir o que queremos, mas de pedir conforme a vontade de Deus, sabendo que Ele é bom e que seu plano para nós é perfeito. A oração poderosa é uma expressão de nossa confiança em sua sabedoria e em seu amor por nós. Ela não é uma tentativa de manipular Deus ou de forçar sua mão, mas um ato de rendição, onde entregamos nossas preocupações, ansiedades e desejos a Ele, confiantes de que Ele sabe o que é melhor para nós. Satanás teme a oração, porque ele sabe que quando os cristãos oram com autoridade, eles não estão apenas pedindo coisas materiais, mas estão invocando a presença de Deus para mudar o curso das situações espirituais. Quando oramos com fé, estamos derrotando o inimigo. Estamos dizendo a ele que ele não tem autoridade sobre nossas vidas, que somos filhos de Deus e, como tal, estamos sob sua proteção
e seu governo. Satanás sabe que quando oramos dessa maneira, estamos ativando o poder de Deus em nossas vidas e naqueles ao nosso redor. E ele não pode fazer nada para impedir isso. Há poder na oração que é feita com fé, sem duvidar, sem hesitar. Quando oramos com confiança em Deus, não estamos apenas fazendo pedidos, mas estamos proclamando a verdade de que Ele é soberano, Ele é fiel, e Ele pode fazer o impossível. Satanás tenta desviar nossos corações da oração, tenta nos fazer acreditar que ela é inútil ou sem poder, mas a realidade é que quando oramos com fé, estamos abrindo as portas para Deus agir. Não importa quão grande seja o desafio, a oração fervorosa e cheia de fé sempre será uma arma poderosa contra as forças das trevas. O cristão que ora com poder é aquele que permanece firme na fé, sabendo que Deus ouve e responde às suas orações. Ele entende que a oração não é apenas um ritual, mas uma prática viva que conecta o cristão diretamente ao poder de Deus. E Satanás teme esses cristãos porque sabe que uma oração fervorosa pode mover montanhas, mudar corações e transformar vidas. Portanto, devemos sempre ser diligentes em nossa vida de oração, confiantes de que, quando oramos com fé, o poder de Deus está conosco, e nenhuma força das trevas pode prevalecer contra nós. Que possamos, a partir deste momento, nos tornar cristãos que oram com poder, que oram com fé inabalável e que acreditam plenamente que Deus pode e vai responder às nossas orações. Quando oramos dessa maneira, Satanás teme e o reino de Deus avança em nossas vidas. O cristão de amor incondicional. O cristianismo é, acima de tudo, uma jornada de amor. No centro da mensagem de Jesus está o amor incondicional, aquele que transcende qualquer dificuldade, qualquer ofensa e qualquer barreira humana. Satanás teme profundamente os cristãos que vivem e demonstram esse amor, pois sabe que o amor incondicional é uma das armas mais poderosas contra as forças das trevas. Um cristão que ama sem reservas não é facilmente derrotado pelo inimigo, pois sua vida reflete o próprio caráter de Deus. O amor de Cristo é radical e incondicional. Em João 13, versículos 34 e 35, Jesus nos dá um novo mandamento, dizendo: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor que Jesus nos ensina não é um amor superficial ou circunstancial, mas um amor profundo, sacrificial e constante. Esse amor vai além das palavras. Ele se reflete em ações concretas, em atitudes de perdão, paciência e compaixão. Ele é a verdadeira marca de um cristão. Quando amamos uns aos outros como Cristo nos amou, estamos sendo reconhecidos como discípulos dele. Jesus não nos chama para amar apenas aqueles que nos amam ou aqueles que nos tratam bem, mas ele nos chama a amar todos, até mesmo os nossos inimigos. Isso, sem dúvida, é algo que Satanás teme profundamente. O amor incondicional quebra as correntes do pecado, dissolve as barreiras que o inimigo tenta colocar entre as pessoas e, mais do que isso, reflete o caráter de Cristo. Quando amamos como Cristo amou, nos tornamos canais do seu amor e da sua graça no mundo, trazendo cura e transformação para aqueles que nos rodeiam. A história do bom samaritano, em Lucas 10, versículos 30 a 37, é um exemplo claro de como o amor incondicional age em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Jesus conta a história de um homem que foi assaltado e deixado à beira do caminho, ferido e sem forças. Um sacerdote e um levita, ambos representantes da religião e da lei, passaram por ele e não fizeram nada. No entanto, um samaritano, considerado um inimigo pelos judeus, viu o homem ferido
e teve compaixão dele. Ele não só se aproximou, mas cuidou de suas feridas, colocou-o em seu animal e o levou a uma estalagem, pagando por seus cuidados. O samaritano demonstrou um amor sem reservas, sem preconceitos e sem esperar nada em troca. Este exemplo ilustra o amor que Deus exige de seus seguidores. O samaritano não fez uma avaliação do homem ferido antes de ajudá-lo. Ele não olhou para as circunstâncias ou para o que poderia ganhar com isso. Ele apenas demonstrou compaixão, como Cristo faria. O amor incondicional não se baseia em méritos, mas em graça. E é exatamente esse tipo de amor que Satanás teme, pois sabe que é um amor capaz de transformar até os corações mais endurecidos e quebrar os cadeados que o inimigo coloca nas vidas das pessoas. O cristão que vive esse amor não apenas serve aos outros, mas reflete o coração de Deus em um mundo cheio de ódio, raiva e divisão. O amor de Cristo transcende todas as divisões humanas, sejam elas de raça, classe social, religião ou qualquer outra barreira que Satanás tente levantar. Quando o cristão ama incondicionalmente, ele se torna um farol de luz em um mundo sombrio, um reflexo do amor de Deus, que é mais forte do que qualquer divisão que o inimigo tente criar. Satanás teme esse tipo de cristão porque sabe que quando amamos sem reservas, estamos derrotando as forças do mal. O amor incondicional é a chave para a verdadeira transformação. Ele tem o poder de curar feridas, restaurar relacionamentos e trazer a paz de Cristo onde há conflito. Satanás sabe disso e tenta, de todas as maneiras, afastar os cristãos desse amor, tentando nos fazer acreditar que o ódio ou o ressentimento são respostas mais eficazes para as ofensas que sofremos. Mas a verdade é que o amor incondicional de Cristo é a única resposta que tem o poder de trazer verdadeira cura, verdadeira paz e verdadeira liberdade. O cristão que ama incondicionalmente é aquele que reflete o caráter de Deus de maneira genuína. Esse tipo de amor não exige que o outro seja perfeito ou que tenha se arrependido antes de ser amado. Ele ama porque Deus nos amou primeiro, mesmo quando éramos ainda pecadores. O amor incondicional não depende das ações dos outros, mas da decisão pessoal de amar como Cristo amou. Quando escolhemos perdoar, ajudar e amar, mesmo quando não há nada em troca, estamos imitando a atitude de Cristo e quebrando as correntes do inimigo. A oração de perdão e amor é uma das mais poderosas que podemos fazer. Satanás teme os cristãos que vivem nesse amor, porque sabe que, quando estamos cheios de amor, estamos também cheios do Espírito Santo. E é Ele quem nos capacita a fazer o impossível. O perdão é uma das formas mais eficazes de quebrar as amarras do mal. Quando perdoamos, libertamos não apenas os outros, mas também a nós mesmos, permitindo que o amor de Deus flua livremente em nossas vidas. O cristão que pratica o amor incondicional não é alguém que vive em um estado de passividade, aceitando injustiças sem agir. Ao contrário, esse cristão é aquele que, movido pelo amor de Deus, age com compaixão, ajuda os necessitados, defende os oprimidos e se posiciona contra o mal. O amor incondicional é ativo, é transformador, é ousado. Ele não se contenta com o status quo, mas busca a justiça e a paz onde quer que vá. Satanás teme este tipo de cristão, porque sabe que o amor incondicional é uma força tão poderosa que ele não pode controlá-la. O amor de Cristo quebra todas as correntes do mal, vence todas as divisões e traz cura e restauração onde o inimigo tentou trazer destruição. Portanto, a chave para vencer as forças das trevas está em viver o amor de Cristo em nossas vidas cotidianas, amando sem reservas, perdoando sem limites e estendendo a mão aos que precisam de ajuda.
como o bom samaritano fez. O amor incondicional é a marca de um cristão genuíno. E Satanás sabe que ele não pode vencer aqueles que amam como Cristo amou. Quarto, o cristão de obediência radical. A obediência radical é um dos pilares mais sólidos da vida cristã. Quando falamos de obediência, não nos referimos apenas a seguir regras ou a cumprir com expectativas religiosas. A verdadeira obediência a Deus é uma expressão de confiança profunda em sua soberania, uma entrega completa à sua vontade, mesmo quando não entendemos totalmente seus planos. Satanás teme este tipo de cristão, aquele que vive em obediência radical aos mandamentos de Deus, porque ele sabe que a obediência é uma chave poderosa para a vitória espiritual. Em João 14, versículo 15, Jesus nos dá uma instrução clara e profunda. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Não há como amar a Deus sem obedecer aos seus mandamentos. A obediência é a resposta natural do cristão que realmente ama a Deus, pois ela reflete o reconhecimento de sua autoridade e bondade. Quando amamos a Deus, nossa obediência não é forçada ou superficial. Ela nasce de um desejo genuíno de agradar ao Senhor e de viver de acordo com seus princípios. A obediência radical, portanto, vai além da obediência superficial ou circunstancial. Ela é incondicional e é uma expressão de fé verdadeira. A obediência radical de Abraão, relatada em Gênesis 22, versículos 1 a 19, nos oferece uma lição de fé e confiança inabaláveis em Deus. Abraão foi chamado por Deus a sacrificar seu único filho, Isaque, aquele que Deus havia prometido como herdeiro de grandes bênçãos. Abraão não questionou, não hesitou, mas obedeceu prontamente. Mesmo sem entender o propósito por trás do comando divino, Abraão confiava plenamente que Deus sabia o que estava fazendo e que, de alguma forma, ele iria prover uma solução. A fé de Abraão foi tão grande que ele se preparou para seguir até o fim, acreditando que, se necessário, Deus seria capaz de ressuscitar seu filho, como nos mostra a carta aos Hebreus, em Hebreus 11, versículo 19. Ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, o recobrou. O que torna essa história tão marcante não é apenas o ato de obedecer, mas a disposição de Abraão em entregar algo de muito valor a Deus, algo que representava a concretização das promessas divinas em sua vida. Abraão não obedeceu porque Deus pediu algo pequeno ou fácil, mas ele obedeceu porque confiava em Deus acima de tudo. A obediência de Abraão não foi resultado de uma ordem simples ou sem importância. Ela foi uma prova de que sua fé estava firmada em Deus e não nas circunstâncias. A obediência radical é desafiadora, pois muitas vezes ela exige que renunciemos a nossos próprios desejos, planos e entendimento. Satanás sabe que, quando um cristão é capaz de se submeter a Deus de maneira radical, ele está liberando uma força espiritual incomparável. Quando obedecemos a Deus, sem questionar, sem negociar, estamos posicionando nossas vidas de acordo com a sua vontade perfeita. Satanás teme os cristãos que vivem dessa maneira, porque sabe que, ao obedecer incondicionalmente, o cristão está permitindo que o poder de Deus atue de forma plena em sua vida. Ele entende que a obediência traz o favor de Deus e abre portas para milagres, bênçãos e conquistas espirituais. A obediência radical não é apenas um exercício de submissão, mas uma forma de alavancar o poder de Deus em nossas vidas. Em momentos de prova, quando somos chamados a obedecer, mesmo sem entender os motivos, é nesse momento que nossa fé é fortalecida. Quando obedecemos a Deus, mesmo quando parece difícil ou impossível, estamos dizendo a Ele que confiamos mais na sua sabedoria,
do que em nossas próprias compreensões limitadas. Deus, em sua bondade, sempre recompensa a obediência com mais do que podemos imaginar. A nossa fidelidade a Ele libera um fluxo de bênçãos e proteção que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Satanás tenta de todas as formas nos convencer de que a obediência a Deus é desnecessária ou prejudicial, que os mandamentos de Deus são uma carga pesada ou que podemos alcançar nossos objetivos de outras maneiras. No entanto, a verdadeira obediência não traz fardo, mas liberta. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus nos chama: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." A obediência a Deus não é uma carga, mas um caminho de liberdade, onde encontramos descanso e paz para nossa alma. O cristão de obediência radical é alguém que confia plenamente em Deus e, como Abraão, está disposto a sacrificar aquilo que é mais precioso para seguir a vontade divina. Este tipo de cristão não busca entender tudo antes de obedecer. Ele obedece porque confia no caráter de Deus e nas promessas que Ele fez. A verdadeira obediência não questiona o comando, mas se rende à soberania de Deus, sabendo que Ele é bom e que seu propósito é sempre para o bem. Deus não exige obediência apenas por sua autoridade, mas porque Ele deseja o melhor para nós. Muitas vezes, o que Ele nos pede não faz sentido à primeira vista, mas a obediência nos leva a experimentar sua fidelidade de maneira profunda e pessoal. Quando obedecemos a Deus, mesmo nas situações mais difíceis, estamos permitindo que Ele nos guie pelo caminho que nos leva à vida plena, à restauração e à vitória espiritual. Satanás sabe que a obediência radical é um muro intransponível contra os ataques do mal. Ele tenta de todas as formas desviar os cristãos de seu caminho, semeando dúvida, desconfiança ou medo. Mas, quando permanecemos firmes na obediência, sabendo que Deus está conosco, nenhuma força do inimigo pode nos derrotar. A obediência radical não é algo que pode ser conquistado de uma vez, mas é uma prática diária, uma entrega contínua ao Senhor. Quando escolhemos obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida, estamos nos alinhando com o plano perfeito que Ele tem para nós. Portanto, a obediência radical é um sinal claro de um cristão que confia plenamente em Deus. Satanás teme esses cristãos porque sabe que eles são um poder imparável, capazes de cumprir os propósitos de Deus em suas vidas e no mundo. Ao escolher obedecer a Deus, nos tornamos instrumentos poderosos em suas mãos, prontos para realizar suas obras e para viver de acordo com o seu chamado. Como Abraão, devemos estar dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos o porquê, porque sabemos que Ele é fiel e que Ele nunca falha. A obediência radical é a expressão mais profunda da nossa fé e confiança em Deus. E é através dela que encontramos a verdadeira vitória em Cristo. O cristão de propósito claro. O cristão com propósito claro é aquele que não se deixa enganar pelas distrações e incertezas do mundo. Ele sabe exatamente quem é em Cristo e vive para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Esse tipo de cristão tem uma direção firme em sua vida, guiada pelo Espírito Santo, e está totalmente comprometido em viver para a glória de Deus. Satanás teme esse cristão porque ele se torna imbatível. Quando alguém conhece seu propósito em Cristo e vive para cumprir os planos de Deus, as forças do mal não têm espaço para agir. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus nos assegura: "Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz
e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esses planos de Deus para nós não são apenas uma vaga promessa, mas um propósito claro, específico e poderoso para nossas vidas. Quando compreendemos que nossa existência não é acidental, mas parte de um plano divino, começamos a viver com mais coragem, foco e determinação. Deus, em sua infinita sabedoria, tem um propósito único para cada um de nós, e quando nos alinhamos com esse propósito, encontramos verdadeiro significado e satisfação. Satanás teme profundamente quando um cristão reconhece e abraça esse propósito, porque ele sabe que esse cristão se torna imbatível. Paulo, o apóstolo, é um exemplo claro de alguém com um propósito claro em Cristo. Mesmo quando foi preso, enfrentando adversidades e perseguições, seu propósito de propagar o Evangelho nunca vacilou. Em Atos 16, vemos Paulo e Silas na prisão. Mas, em vez de desanimar, eles louvam a Deus. Eles não estavam mais preocupados com a prisão em si, mas com a missão que Deus havia dado a eles. Mesmo nas condições mais difíceis, Paulo sabia que sua vida tinha um propósito claro: espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não permitiu que as circunstâncias o desviassem de sua missão. O cristão com propósito claro é como uma flecha certeira, sempre mirando no alvo, independentemente das tempestades que possam surgir em seu caminho. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles poderiam ter se rendido ao desespero, mas, em vez disso, escolheram louvar a Deus e testemunhar seu poder. O propósito claro de Paulo era mais forte do que qualquer prisão física. Ele sabia que sua missão era levar as boas novas de Cristo, não importando onde estivesse. Essa confiança no propósito de Deus é o que mantém o cristão firme, mesmo quando as adversidades tentam nos desviar. Satanás tenta desanimar os cristãos, fazendo-os duvidar de seu propósito e os fazendo acreditar que suas vidas são sem sentido ou sem direção. Mas o cristão com propósito claro não se deixa enganar. Ele sabe que Deus tem planos para a sua vida, planos de paz, planos para um futuro cheio de esperança. A verdade é que Satanás teme profundamente os cristãos que sabem quem são em Cristo. Eles não são mais manipulados pelo medo ou pelas dificuldades da vida, porque têm um propósito maior que os motiva e os guia. Esse cristão está imerso na missão de Deus e sua vida reflete a paixão de viver para a causa de Cristo. Esse tipo de cristão é imbatível porque, em vez de se concentrar nas adversidades, ele foca no chamado de Deus e nas promessas que ele fez. Um cristão com um propósito claro não se deixa desviar. Ele sabe que foi chamado para algo muito maior do que ele mesmo, e sua confiança está firmemente ancorada em Deus e em seus planos. Quando um cristão tem um propósito claro, ele não perde tempo com coisas fúteis. Sua vida é direcionada para cumprir a missão de Deus e ele não se deixa levar por distrações. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O cristão com propósito claro busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo o que ele precisa será dado a ele. Sua vida está voltada para o cumprimento do propósito divino, e ele vive com a certeza de que Deus proverá tudo o que for necessário para que ele possa cumprir essa missão. Satanás tenta nos distrair e nos desviar do nosso propósito em Cristo. Mas o cristão que tem uma visão clara da missão de Deus em sua vida é capaz de resistir às tentações e às distrações do mundo. Ele não se deixa perder em questões secundárias, mas mantém seu foco firme no que realmente importa, viver para a glória de Deus e cumprir o chamado que ele lhe deu. Satanás não pode desviar esse cristão de seu propósito,
porque ele está completamente imerso no que Deus tem para ele. Quando um cristão reconhece seu propósito, ele começa a viver de forma diferente. Ele não mais se submete aos padrões do mundo ou aos desejos egoístas, mas busca alinhar cada área de sua vida com o plano de Deus. Sua identidade está firmemente ancorada em Cristo, e ele não se deixa enganar pelas mentiras do inimigo. Ele sabe que sua vida tem um propósito, e esse propósito é dado por Deus. Satanás teme quando um cristão é imerso em seu propósito divino, porque ele sabe que esse cristão não será facilmente movido. Em uma cultura que constantemente tenta nos desviar do caminho, o cristão com propósito claro se torna uma luz. No meio das trevas, ele vive com integridade, com amor e com dedicação ao propósito que Deus estabeleceu para ele. Chegamos ao final desta reflexão, e é importante que agora façamos uma pausa para examinar nossa própria caminhada com Cristo. Os 5 tipos de cristãos que exploramos: o cristão de fé inabalável, o cristão de oração poderosa, o cristão de amor incondicional, o cristão de obediência radical e o cristão com propósito claro, são aqueles que Satanás teme profundamente. Esses cristãos são os que vivem com um poder extraordinário, movido pela fé, pela oração, pelo amor, pela obediência e pela certeza do propósito divino. Satanás sabe que esses cristãos são imbatíveis. Ele tenta de todas as formas derrubá-los, mas enquanto permanecerem firmes em Cristo, sua vitória está garantida. Em Romanos 8, versículo 37, Paulo nos lembra: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta passagem nos assegura que, apesar das lutas e dificuldades, somos mais do que vencedores. Nossa vitória não depende de nossas forças ou capacidades, mas do poder daquele que nos amou e nos fortalece, Jesus Cristo. A vitória é certa para o cristão que vive em Cristo, pois ele já venceu a morte e o inferno em nosso lugar. Essa vitória que Cristo conquistou na cruz não é algo que devemos apenas celebrar no futuro, mas algo que deve ser vivido hoje, em nossa caminhada diária com Deus. Quando vivemos com fé, oração, amor, obediência e um propósito claro, estamos participando da vitória de Cristo sobre o mal. Cada área de nossa vida se torna uma manifestação do poder de Deus em nós. E Satanás não pode nos parar, pois estamos revestidos da força do Espírito Santo. Vamos refletir sobre o que isso significa para nós como cristãos. A verdadeira vitória não é uma ausência de dificuldades, mas a presença de Deus em nossas vidas, nos capacitando a enfrentar qualquer adversidade com confiança e fé. Quando estamos firmados em Cristo, sabemos que, por mais que as forças do mal se levantem contra nós, nada pode nos separar do amor de Deus. Satanás pode tentar nos enfraquecer com os problemas, com as tentações e com os ataques, mas ele sabe que em Cristo temos poder para resistir, vencer e sair vitoriosos. A história de Jesus, a vitória final sobre a morte e o inferno, registrada em Mateus 28, versículos 5 e 6, nos lembra de que a batalha já foi vencida. Quando as mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida, o anjo lhes disse: "Não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito." A ressurreição de Cristo é a confirmação de que, mesmo diante do maior inimigo, a morte, Jesus venceu. E essa vitória é nossa, pois estamos unidos a Ele. Quando nos mantemos firmes em nossa fé, em nossa oração, em nosso amor, em nossa obediência e em nosso propósito, estamos refletindo a vitória de Cristo em nossas próprias vidas. O cristão que vive esses 5 princípios não é alguém passivo ou derrotado. Ele é uma força imparável, um instrumento nas mãos de Deus para realizar seu propósito. Satanás teme esse cristão,
porque ele é uma ameaça ao reino das trevas. Ele sabe que quando os cristãos se levantam em fé, oração, amor e obediência, eles estão trazendo o reino de Deus à terra, transformando vidas, curando corações e quebrando as cadeias do mal. Quando vivemos em Cristo, nosso propósito se torna claro, nossa fé inabalável, nossa oração poderosa e nosso amor incondicional. O cristão verdadeiro não é alguém que segue a Deus por conveniência ou por circunstâncias favoráveis, mas aquele que vive para agradar a Deus, que se submete à sua vontade, que ora com fervor, que ama sem reservas e que é obediente radicalmente aos seus mandamentos. Esse cristão é como uma rocha firme em meio às tempestades da vida. Não importa o que aconteça, ele sabe quem é em Cristo e essa certeza o mantém inabalável. A vitória de Cristo é nossa vitória. Quando vivemos dessa maneira, em completa rendição a Deus, somos imbatíveis. Satanás pode tentar lançar mentiras, tentações e dificuldades em nosso caminho, mas ele não pode nos parar, porque em todas as coisas, em todas as lutas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O cristão que vive dessa forma não apenas resiste ao inimigo, mas avança proclamando o reino de Deus, espalhando a verdade do Evangelho e trazendo a luz de Cristo para um mundo em trevas. Ao refletirmos sobre essas 5 qualidades, é necessário que cada um de nós examine sua própria vida. Estamos vivendo em fé, oração, amor, obediência e propósito? Ou estamos permitindo que as distrações e as dificuldades nos afastem desses princípios? Deus nos chama para uma vida de vitória. E essa vitória só é possível quando nos entregamos completamente a Ele, permitindo que sua força nos capacite. Satanás pode tentar nos desviar, mas quando estamos firmes em Cristo, ele não pode prevalecer. Ele teme os cristãos que vivem de acordo com esses princípios, porque sabe que são esses cristãos que têm o poder do Espírito Santo para derrotar qualquer força do mal. O cristão com fé, oração, amor, obediência e propósito claro é uma força indomável nas mãos de Deus, uma ameaça direta ao reino das trevas. Portanto, o chamado é claro. Devemos viver como esses 5 tipos de cristãos. Devemos buscar ser mais como eles a cada dia, permitindo que o poder de Deus opere em nós e através de nós. Quando vivemos em Cristo, não há nada que possa nos parar. Ele já venceu, e em sua vitória, nós também somos mais do que vencedores. Que possamos viver com confiança, sabendo que Satanás não tem poder sobre aqueles que são firmados em Cristo e que nossa vitória está assegurada nele. Que Deus os abençoe com fé, força e propósito, capacitando-os a viver conforme sua vontade e a vencer todas as batalhas espirituais. Em Cristo, somos mais que vencedores. Amém. O poder da paz interior. Amado irmão, hoje, Deus quer falar diretamente ao seu coração. Quantas vezes você se pegou irritado, frustrado e sem paciência, sentindo que as coisas estavam fora de controle? Talvez as pessoas ao seu redor ou as situações da vida tenham tirado sua paz e feito com que você perdesse a serenidade. Mas eu quero te dizer uma verdade poderosa. Se você fizer isso, jamais ficará irritado ou aborrecido com nada, nem com ninguém. A palavra de Deus nos ensina que a paz que Ele nos dá é mais forte do que qualquer frustração. Ela transcende todo o entendimento humano. Quando nos rendemos a Deus, a nossa fé é fortalecida e a irritação não tem mais espaço em nosso coração. Deus nos oferece um caminho para viver em paz, e é esse caminho que vamos trilhar juntos hoje por meio da sua palavra. Não importa o que você está vivendo, a verdadeira transformação começa agora. Hoje, você vai aprender como viver livre dessa carga emocional, em uma paz que só Deus pode dar. Vamos juntos descobrir como, com sua ajuda,
você pode experimentar uma vida plena, serena e cheia de propósito. A paz interior é algo que todos nós buscamos, não é mesmo? Em meio ao turbilhão da vida, as preocupações, as frustrações e as relações difíceis, parece que a paz se torna algo distante, quase inatingível. Mas a verdade é que a paz verdadeira não é algo que depende das circunstâncias externas, nem das ações das pessoas ao nosso redor. Ela vem de um lugar mais profundo, de um relacionamento com Deus. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Isso significa que a paz que Deus oferece não faz sentido para o mundo, mas faz todo o sentido para aquele que confia plenamente nele. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, as circunstâncias nos fazem sentir como se estivéssemos à deriva, como se a tempestade estivesse prestes a nos engolir? Talvez você já tenha experimentado isso, a sensação de que as coisas estão fora de controle, de que nada vai dar certo. Mas é nesses momentos que Deus nos chama a descansar nele, a deixar de lutar com nossas próprias forças e confiar que Ele tem o controle de tudo. A paz que Jesus nos oferece é uma paz inabalável. Uma paz que não se abala diante das dificuldades ou da adversidade. Ele nos convida a lançar sobre Ele as nossas preocupações, a descansar em Sua presença, pois Ele é o Príncipe da Paz. Jesus, em Marcos 4, versículos 35 a 41, nos ensina uma lição poderosa sobre paz e confiança. Ele e os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade. As ondas batiam contra o barco e os discípulos estavam aterrorizados, achando que iam morrer, mas Jesus estava dormindo completamente em paz no meio do caos. Quando eles o despertaram, ele não entrou em pânico, nem se desesperou. Ele simplesmente se levantou, repreendeu o vento e as ondas e disse: "Silêncio, acalme-se." E, imediatamente, houve uma grande calmaria. Os discípulos ficaram surpresos e Jesus lhes perguntou: "Por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé?" Essa cena ilustra, de maneira clara e profunda, a paz que Jesus nos oferece. Ele não estava preocupado com a tempestade, porque sabia que o controle estava em suas mãos. Da mesma forma, ele nos convida a confiar nele e a descansar, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. A paz que ele oferece não é a ausência de dificuldades, mas a confiança de que, mesmo no meio delas, ele está no controle. Ele é aquele que acalma as tempestades dentro de nós e ao nosso redor. Agora imagine se pudermos viver dessa maneira, com essa paz profunda e inabalável, independentemente das circunstâncias externas. A palavra de Deus nos ensina que quando confiamos plenamente em Deus, nossa paz não depende das coisas que acontecem ao nosso redor, mas da confiança em sua soberania e poder. O que nos aflige e nos irrita não são as situações, mas a nossa resposta a elas. Quando nos entregamos totalmente a Deus e deixamos que Ele governe nossas vidas, a paz começa a reinar em nossos corações. Em João 14, versículo 27, Jesus diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo." A paz de Jesus é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz temporária, que depende de nossas circunstâncias, das nossas conquistas e do nosso controle sobre as situações. Mas a paz de Jesus vai além disso. Ela é eterna, imutável e não depende de nada que esteja fora de nós. Ela vem de dentro da nossa confiança em Deus e na certeza de que Ele é maior do que qualquer tempestade que possamos enfrentar. Quando confiamos em Deus, nossa resposta às dificuldades muda. Não ficamos mais irritados, não nos deixamos mais consumir pela frustração, porque sabemos
que Ele está no controle. A irritação, muitas vezes, nasce da nossa tentativa de controlar tudo à nossa volta. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. E quando isso não acontece, nos sentimos frustrados e incomodados. Mas a verdadeira paz vem quando aprendemos a entregar o controle a Deus. Quando aceitamos que Ele é soberano, que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele nos guia, podemos descansar, sabendo que Ele cuida de nós. Há uma história na Bíblia que também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus para experimentar a paz. Em 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo compartilha sua experiência com um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. Ele pediu a Deus 3 vezes para que isso fosse tirado. Mas Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo então conclui: "De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Paulo não obteve a resposta que esperava, mas ele recebeu algo muito mais valioso: a paz de Deus, que vinha de confiar que mesmo nas dificuldades, Deus estava com ele e o fortaleceria. Essa é a paz que Jesus nos oferece. Não uma paz que depende das nossas condições ou dos nossos desejos, mas uma paz que transcende as circunstâncias, uma paz que nos fortalece nas fraquezas, que nos sustenta nas lutas e que nos dá a confiança de que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle e está conosco. Quando buscamos a paz de Deus, nos libertamos da necessidade de controlar tudo ao nosso redor e passamos a viver em descanso, confiantes em sua soberania. A paz que Deus nos dá não é passiva. Ela não significa viver uma vida sem dificuldades ou desafios. Em vez disso, ela nos capacita a enfrentar esses desafios com confiança e coragem, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Quando experimentamos essa paz, vemos a vida de uma forma diferente. As circunstâncias não têm mais o poder de nos derrubar. A irritação e o aborrecimento perdem o seu lugar em nosso coração, porque estamos focados naquilo que é eterno e imutável: o amor e o cuidado de Deus por nós. Então a pergunta que fica para você é: você está disposto a entregar o controle a Deus e confiar totalmente em sua paz? Está pronto para experimentar uma paz que excede todo o entendimento? Uma paz que vem de confiar em Deus, mesmo nas tempestades da vida? Quando nos rendemos a Ele, quando deixamos de lutar contra as circunstâncias e começamos a confiar plenamente em sua soberania, encontramos a verdadeira paz, aquela que nos capacita a viver com serenidade e confiança, independentemente do que aconteça ao nosso redor, o chamado ao perdão e a liberação da raiva. O perdão é, sem dúvida, um dos pilares mais poderosos da vida cristã. No entanto, é também uma das áreas mais desafiadoras. Quando falamos de raiva e frustração, precisamos compreender que muitas vezes essas emoções nascem de um coração que não perdoou. O perdão não é apenas um ato de bondade para com o outro. Ele é uma chave que abre as portas da nossa liberdade emocional e espiritual. A falta de perdão aprisiona o nosso coração e impede que a paz de Deus reine plenamente em nossas vidas. Em Mateus 18, versículos 21 a 35, na parábola do servo impiedoso, Jesus ilustra de forma clara o poder transformador do perdão. Na parábola, Jesus fala de um servo que deve uma enorme quantia ao rei, uma dívida que ele jamais poderia pagar. O rei, movido pela compaixão, perdoa a dívida do servo. Mas, ao sair, esse mesmo servo encontra um outro servo que lhe deve uma quantia pequena. Ao invés de mostrar a mesma misericórdia que recebeu, ele prende o outro servo e exige o pagamento imediato. Quando o rei soube disso, ficou indignado e disse ao servo:
Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Essa parábola é uma repreensão direta a todos nós. Jesus está nos ensinando que o perdão que Deus nos concede, tão imenso e gracioso, deve ser refletido em nosso relacionamento com os outros quando nos recusamos a perdoar. Nos aprisionamos em um ciclo de amargura que nos afasta da paz e da comunhão com Deus. O perdão é um ato que liberta tanto a quem perdoa quanto a quem é perdoado. Ao liberar aqueles que nos feriram, nós mesmos somos libertos de um fardo pesado, um fardo de raiva, dor e frustração que só serve para nos aprisionar. Mas como podemos praticar o perdão, especialmente quando as feridas são profundas e a dor parece insuportável? A resposta está em lembrar do perdão que Deus nos deu. Como Paulo nos ensina em Efésios 4, versículo 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus não nos perdoou porque merecíamos, mas porque Ele é misericordioso. Da mesma forma, somos chamados a perdoar os outros, não porque eles merecem, mas porque Deus nos amou e nos perdoou primeiro. O perdão não é apenas um favor que fazemos ao outro, é um ato de obediência e uma maneira de manter nosso coração limpo diante de Deus. Quando não perdoamos, a raiva e o rancor começam a se enraizar em nossa alma. Isso cria uma barreira entre nós e Deus, impede que sua paz flua livremente em nossas vidas. A raiva, muitas vezes, nasce da sensação de que fomos injustiçados ou que fomos feitos de tolos, mas, ao perdoarmos, rompemos o ciclo de retribuição e começamos a viver na liberdade que Cristo nos oferece. Perceba que o perdão não significa que a dor desaparece ou que o mal que foi feito a nós seja ignorado. O perdão é um processo de entrega. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que aconteceu foi certo, mas que estamos escolhendo liberar a pessoa, confiar a dor nas mãos de Deus e permitir que Ele cure nosso coração. O perdão é um ato de fé, onde decidimos confiar que Deus é o justo juiz e que Ele cuidará das nossas feridas, de maneira que nós não podemos. Em Mateus 6, versículo 14, Jesus nos alerta sobre a seriedade do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Essas palavras são claras e diretas. Deus nos chama a perdoar como Ele nos perdoou, com misericórdia, graça e sem reservas. Quando não perdoamos, estamos impedindo que o perdão de Deus flua sobre nós, bloqueando a restauração que Ele deseja trazer aos nossos corações. O perdão, portanto, é um caminho de liberdade. Ele nos liberta da raiva, do ressentimento e da amargura que corrompem nossa alma. Ele nos permite andar em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele fará justiça. Quando perdoamos, nossa alma é restaurada, e a paz, que antes parecia impossível, começa a invadir o nosso ser. A raiva que antes dominava nossas emoções é substituída por uma paz serena, que vem do fato de sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. É importante lembrar também que o perdão não significa que precisamos continuar permitindo que as pessoas nos machuquem. O perdão não nos torna passivos ou nos impede de estabelecer limites saudáveis. O perdão é um ato interior, uma decisão de deixar de lado a necessidade de vingança e retribuição. Isso nos dá a liberdade de viver em paz, sem que as ofensas passadas continuem a nos dominar. Há também uma grande libertação em entender que o perdão é um processo contínuo. Não basta perdoar uma vez e esperar que tudo se resolva. Às vezes, as feridas são profundas e a dor reaparece. Nessas horas, somos chamados a perdoar novamente e novamente, até que o perdão complete sua obra em nosso coração. Jesus nos ensina, em Mateus
18, versículo 22, que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar sem limites, pois esse é o reflexo do perdão infinito que Deus nos oferece. Por fim, o perdão é um reflexo do coração, transformado por Deus. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando o outro, mas também estamos permitindo que a graça de Deus nos transforme. A raiva e o rancor são venenos que nos consomem por dentro, mas o perdão é o antídoto que nos liberta. E ao liberarmos aqueles que nos feriram, somos libertos. Somos chamados a perdoar, como Deus nos perdoa, com um coração puro e cheio de graça, para que possamos viver na liberdade da paz que Ele nos oferece. Ao perdoar, não apenas curamos as nossas feridas, mas também honramos a Deus, refletindo sua misericórdia e graça em nossas vidas, que possamos, com o auxílio do Espírito Santo, liberar de nosso coração qualquer resquício de amargura e escolher todos os dias viver no perdão que liberta e nos aproxima mais de Cristo, transformando a mente para transformar o coração. A mente é um campo de batalha. Muitas vezes, o que nos irrita e nos faz perder a paz não vem apenas das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos ver e reagir a essas circunstâncias. Romanos 12, versículo 2, nos dá uma chave fundamental para a transformação que buscamos em nossas vidas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos ensina que a verdadeira mudança começa na mente. A maneira como pensamos molda as emoções que sentimos e, por fim, define as atitudes que tomamos. Se nossos pensamentos são negativos, repletos de críticas e frustrações, o coração será afetado e as emoções de raiva, ira e desânimo terão espaço para crescer. Tudo começa com a mente. Se queremos viver uma vida transformada, onde a paz de Deus reina, precisamos renovar constantemente a maneira como pensamos. Jesus, ao ensinar sobre o perdão e o amor ao próximo, mostrou que aquilo que se passa no coração é, em grande parte, fruto dos pensamentos que alimentamos. Quando nossa mente é dominada por pensamentos negativos, nossos corações se enchem de amargura. Isso nos leva a agir de forma impaciente, irritada, impetuosa, e as nossas relações se tornam desafiadoras. Mas quando a nossa mente é renovada pela verdade de Deus, passamos a ver as pessoas e as situações com os olhos de Cristo. E isso nos leva a um coração cheio de paz. Essa renovação da mente não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, diário, que exige disciplina e uma escolha constante de pensar de acordo com a palavra de Deus. Quando Paulo fala sobre não se amoldar ao padrão deste mundo, ele está nos alertando para a forma como a sociedade ao nosso redor pensa. O mundo muitas vezes nos ensina a focar nas dificuldades, a nos concentrar nas falhas dos outros, a reclamar sobre o que não temos e a viver em constante frustração. Mas a mente renovada por Deus nos chama a algo diferente. Ela nos convida a olhar para as dificuldades da vida com uma nova perspectiva. Uma perspectiva que vê em cada desafio uma oportunidade para crescer e confiar mais em Deus. Por exemplo, se alguém nos ferir, o mundo nos ensina a retaliar, a buscar vingança, a alimentar ressentimentos. Mas a mente renovada por Deus nos ensina a perdoar, a liberar aqueles que nos machucaram e a confiar que Deus fará justiça. Isso não significa que a dor seja apagada, mas que nossa reação à dor é transformada. Quando nossas mentes são renovadas pela palavra de Deus, o nosso olhar se torna diferente. Começamos a ver as pessoas não como aquelas que podem nos prejudicar, mas como filhos de Deus, dignos do amor e da graça que Ele nos oferece.
Nosso olhar é filtrado pelo amor de Cristo, e é isso que transforma o nosso coração. A transformação da mente é fundamental também para vencermos a ansiedade e a preocupação. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo nos orienta: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que acontece quando trazemos nossos pensamentos a Deus em oração? Ele nos dá a sua paz, e essa paz começa a preencher o vazio causado pela ansiedade. A mente renovada por Deus não é mais governada pela preocupação, mas pela confiança de que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando Jesus fala sobre o amor ao próximo, Ele também nos ensina que o amor começa na mente. Em Mateus 22, versículos 37 a 39, Ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não é apenas um sentimento, mas uma escolha, uma decisão que começa na mente. Se a nossa mente está ocupada com pensamentos de julgamento, crítica e ressentimento, será impossível amar os outros como Cristo nos ama. Mas quando nossa mente é renovada, passamos a ver os outros com os olhos de compaixão, graça e misericórdia. A mente renovada também nos capacita a ter uma perspectiva eterna. Quando focamos apenas nas circunstâncias temporais e nas dificuldades do dia a dia, nossas emoções ficam à mercê das situações. Mas, quando renovamos nossa mente com as verdades eternas da Palavra de Deus, nossa paz não depende mais das circunstâncias. Paulo nos ensina, em 2 Coríntios 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele nos lembra que, ao olhar para o futuro eterno em Cristo, as dificuldades presentes perdem o poder de nos controlar. Para vivermos uma vida de paz, não podemos permitir que as mentiras e os enganos do mundo moldem a nossa mente. O mundo diz que devemos nos preocupar com o que os outros pensam, que devemos buscar a aprovação humana, que devemos viver de acordo com padrões e expectativas externas. Mas a palavra de Deus nos ensina a focar no que é eterno, no que é puro, no que é digno de louvor. Quando renovamos nossa mente com esses pensamentos, somos libertos das pressões externas e passamos a viver para agradar a Deus e não aos homens. Nossa mente se torna o campo de batalha onde a vitória é conquistada e a transformação do nosso coração segue. No dia a dia, a renovação da mente acontece quando escolhemos intencionalmente meditar na Palavra de Deus. Quando nos alimentamos das Escrituras, quando oramos, quando buscamos a presença de Deus em todas as situações, nossa mente começa a ser transformada. As mentiras do mundo são substituídas pelas verdades de Deus e começamos a viver de acordo com a sua vontade. A paz que vem de uma mente renovada transcende a compreensão humana. Ela não depende das circunstâncias externas, mas vem do conhecimento de que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. A transformação começa na mente, mas ela afeta o coração e a vida toda. Quando renovamos nossa mente com a verdade de Deus, nossa vida muda, nossas atitudes mudam, nossas reações mudam. Vivemos de uma maneira que reflete a paz, a confiança e o amor de Deus. E é isso que nos capacita a viver de forma serena, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Ao renovar a nossa mente, transformamos o nosso coração e, assim, vivemos de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas.
A importância de controlar a língua. A língua, pequena como é, tem o poder de criar ou destruir. Tiago, 3 versículos, 5 a 10, nos lembra que, assim como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta, nossas palavras, muitas vezes, ditas sem pensar, podem acender grandes incêndios de discórdia e mágoa. As palavras que falamos têm o poder de curar, mas também têm o poder de ferir profundamente. Frequentemente, a irritação nasce de palavras impensadas, de comentários rápidos e respostas automáticas que, em um instante, podem criar divisões onde não deveria haver. Mas se pudermos controlar nossa língua, podemos evitar muitos dos conflitos que nos tiram a paz. A Bíblia nos ensina que devemos ser lentos para falar e rápidos para ouvir. Tiago, 1, versículo 19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse princípio é poderoso, pois ao praticá-lo, evitamos muitos dos problemas que surgem das palavras imprudentes. O segredo aqui é não agir por impulso, mas pausar e refletir antes de falar. Isso nos dá a oportunidade de ouvir com mais atenção e reagir com sabedoria, em vez de simplesmente reagir com frustração ou raiva. Como cristãos, somos chamados a ser representantes de Cristo, e nossas palavras devem refletir seu amor e sua graça. Isso significa que, em vez de falar sem pensar, precisamos ser intencionais com as nossas palavras, escolhendo falar com compaixão, empatia e paciência. Jesus, em Mateus 12, versículo 34, nos ensina: porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nossa língua é uma fonte constante de críticas, irritação e palavras impensadas, isso é um reflexo de um coração que não está completamente rendido a Deus. Muitas vezes, a verdadeira raiz de nossa irritação está em nossa falta de controle sobre nossos sentimentos internos. Quando estamos em paz com Deus e com os outros, nossas palavras refletem isso. Mas quando estamos cheios de frustração, mágoa ou amargura, as palavras que saem de nossa boca podem ser um reflexo dessa falta de paz interior. Por isso, a transformação da nossa comunicação começa com a transformação do nosso coração. A Bíblia nos ensina que devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se nosso coração está cheio de raiva, ressentimento ou frustração, inevitavelmente nossas palavras refletirão isso. Mas, quando nos entregamos a Deus e permitimos que Ele transforme nosso coração, começamos a falar palavras que edificam, que trazem cura e que promovem paz. A paz interior que Deus nos oferece deve transbordar nas nossas palavras. E isso só é possível quando o nosso coração é renovado. Além disso, controlar a língua é essencial para construir relacionamentos saudáveis. Muitas vezes, as palavras não ditas e os mal-entendidos causam mais dano do que as palavras duras e ofensivas. Ao falar de maneira impensada, podemos colocar em risco amizades, relacionamentos familiares e até nossa comunhão com Deus. A sabedoria que Tiago compartilha sobre a língua não é apenas uma questão de evitar falar coisas negativas, mas também de aprender a comunicar com clareza, paciência e amor. Em Efésios 4, versículo 29, Paulo nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem. Esta é uma orientação clara de que nossas palavras devem ser usadas para edificar e não para destruir. Mesmo quando for necessário corrigir ou chamar a atenção, a forma como fazemos isso deve refletir o caráter de Cristo. A verdade deve ser dita com amor e graça, sempre visando o bem do outro
e não a satisfação de nosso ego ou a liberação de nossa raiva. A forma como falamos tem o poder de curar ou ferir, de construir ou destruir, de promover unidade ou divisão. Nosso comportamento diante da irritação também está intimamente ligado à forma como escolhemos reagir a determinadas palavras ou ações dos outros. Muitas vezes, somos tentados a responder impulsivamente às provocações ou críticas, mas a Bíblia nos chama a agir com sabedoria e autocontrole. Em Provérbios 15, versículo 1, lemos: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira." Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser pacificadores, e isso inclui a maneira como lidamos com as palavras que nos são dirigidas. Ao invés de revidar com palavras duras, somos chamados a responder com gentileza e compreensão, buscando sempre a paz e a reconciliação. O controle da língua não é algo que conseguimos alcançar por nossas próprias forças, mas é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Em Gálatas 5, versículo 22, Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito, que inclui a mansidão e o domínio próprio. Quando o Espírito Santo tem liberdade em nosso coração, ele nos dá o poder de controlar nossa língua, de falar palavras de graça e de promover a paz. Isso significa que, em vez de depender de nossa própria força de vontade, devemos buscar a ajuda de Deus para transformar nossa comunicação e nossas respostas. A oração é uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando nos sentimos tentados a falar impensadamente ou a reagir com raiva, podemos orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e autocontrole, para que nossas palavras reflitam seu amor e não nossa frustração. Portanto, controlar a língua é mais do que simplesmente tentar evitar palavras duras ou críticas. Trata-se de transformar o coração, permitindo que Deus nos encha com sua paz e graça. Quando nossa mente e coração são renovados pela palavra de Deus, nossa comunicação também se torna um reflexo de sua bondade e compaixão. Como cristãos, somos chamados a ser imitadores de Cristo. Ao refletir sobre os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme, sinto meu coração arder com um chamado profundo para viver uma fé autêntica e transformadora. A mensagem de Billy Graham nos lembra que ser um cristão não é apenas carregar um título, mas viver com fé inabalável, oração poderosa, amor incondicional, obediência radical e propósito claro. Cada um desses tipos de cristãos me desafia a olhar para minha própria jornada espiritual. Quantas vezes deixei as dificuldades abalarem minha confiança em Deus? Ou quantas vezes me calei em oração por achar que minhas palavras não fariam diferença? A história de Daniel, Elias e Abraão me inspira a permanecer firme, mesmo quando o mundo tenta me desviar. No contexto brasileiro, onde a fé é tão vibrante, mas também enfrentamos pressões sociais e desafios diários, essas lições são ainda mais relevantes. Aprendi que a fé não é apenas para os momentos de culto, mas para cada escolha que faço: perdoar um colega de trabalho, ajudar um vizinho em dificuldade ou resistir às tentações que tentam roubar minha paz. Aplicar essas lições significa viver com coragem, como Daniel, na cova dos leões, e com amor, como o bom samaritano, mesmo em um mundo dividido. No dia a dia, posso orar com mais fervor, obedecer mesmo sem entender os planos de Deus e buscar meu propósito com determinação, sabendo que Ele me guia. A paz que vem de confiar em Deus, como Jesus na tempestade, é algo que quero cultivar, especialmente em meio ao caos da vida moderna. Essa mensagem me ensina que ser um cristão temido por Satanás é ser alguém que reflete Cristo em cada atitude, transformando minha comunidade com amor e verdade. Que eu possa, com a ajuda do Espírito Santo, viver essas virtudes
e ser uma luz no Brasil, onde a fé move montanhas. Gostou dessa palavra poderosa? Então curta, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se no canal para mais mensagens que transformam. Deixe nos comentários qual dos 5 tipos de cristãos você quer ser. Fique até o fim. Tem uma surpresa espiritual esperando por você. Que Deus abençoe sua vida.